Olá, gente, boa tarde. Boa tarde. Boa Estamos tarde. aqui com o nosso Papo Vetmania. Eu sou Débora. Sou o Pedro. Sou o Adson. Nós somos discentes do Centro Universitário Maurício de Nassau de Fortaleza. E hoje nós estamos com o nosso quarto projeto de extensão. E o nosso tema é a importância do médico veterinário na proteção, né, da saúde das pessoas, a questão de inspeção sanitária e tal. Trouxemos o nosso querido professor, Adson Ribeiro, que vai... A gente vai bater um papo aqui bem leve, bem descontraído, para sanar as dúvidas mais recorrentes que nós temos. Assim, quando a gente fala, né, de segurança alimentar, tem diversos aspectos que vão estar relacionados, né? Então, tem desde a obtenção dessa matéria-prima, ou seja, esses animais nas fazendas, nas granjas, né, quer seja bovídeos, suídeos e aves. Então, a inspeção ela já começa antes desse animal e até mesmo para o abate, né? Então, a inspeção ela vai estar relacionada também com a condição de saúde que esse animal foi criado. Se esse animal foi vacinado, se esse animal, né, ele está apresentando algum tipo de doença em vida, e aí até mesmo no transporte desse animal, quando ele vai para um abatedouro frigorífico, isso também é levado em conta. O tipo de transporte que esse animal vai ser levado. Então, assim, as doenças, elas são as mais variadas, né? Tem doenças de etiologias bacterianas, víricas, fúngicas e até mesmo parasitárias. Então, quando a gente trabalha com a segurança desses alimentos, a gente vai estar, principalmente o médico veterinário, que é o profissional assim, que tem a excelência para essa questão de saúde desses animais e principalmente para evitar a transmissão para o ser humano, é importante, né, ter essa atuação desse médico veterinário ali. Existem algumas legislações em relação à regulamentação da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, né? A gente tem uma lei federal, né, que é a lei que regulamenta o regulamento de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, que é o RISPOA, e tem a lei também que dá as atribuições do médico veterinário. Nessa legislação, ela diz muito claro que o médico veterinário ele tem a função primordial de inspecionar esses produtos de origem animal. E é a sua função privativa fazer esse tipo de fiscalização, né? Entendendo que essa fiscalização ela vai antes, no transporte, no abate e até mesmo posterior ao abate desse animal. Então, a legislação federal e principalmente a que roga sobre a prerrogativa do médico veterinário, ela vai falar que a inspeção ela é privativa do médico veterinário, mas existe outros cargos, existe outras instâncias que vão trabalhar com essa parte de inspeção, a parte de segurança de alimentos também. O engenheiro de alimentos, o zootecnista, que eles vão estar juntos com os médicos veterinários para auxiliar nessa segurança alimentar. Então, assim, é uma cadeia produtiva muito intensa, muito complexa, que aí vários profissionais, né, vão poder atuar nessa questão de segurança alimentar. Mas quando eu falo em questão de inspeção de alimentos, né, poder diagnosticar uma doença em um animal, fazer necrópsia, realizar exames, isso é privativo da nossa profissão do médico veterinário. Interessante. Até mesmo que a RISPOA, ela fiscaliza, né? Ela não cria as leis, não é isso? Isso. O RISPOA ele é um regulamento, ou seja, lá vai ter tudo o que deve ser seguido na inspeção. Por exemplo, ele vai dizer o quantitativo de um animal com alto índice de infestação por cisticercose suína, a quantidade de cistos, que é, por exemplo, uma alta infecção, uma infecção baixa, leve. Quais são os tratamentos condicionais daquela carcaça? Dentro do regulamento, você vai ter essas diretrizes bem definidas. Indo até um pouco mais além. O regulamento ele traz definições, né? Definições do que são as espécies de abate, as espécies de açougue. Então, ele ajuda e ele auxilia nessa questão geral. Obviamente que tem leis mais específicas, né? Tem lei específica de abate de suídeos, tem lei específica de abate de bovídeos e de aves. Cada uma dessas espécies tem leis complementares que vão se auxiliar para poder ter uma boa condição higiênico-sanitária desses produtos, né? E principalmente que ele chegue à mesa da população de uma forma que seja saudável, sem riscos de contaminação, sem riscos de intoxicação. O regulamento e as outras leis elas vão dar suporte para essa fiscalização.
No caso, quando o produto já chega no supermercado, né, a maioria das pessoas talvez não prestem tanta atenção, mas tem alguns selos, né? Sim. Qual seria a diferença desses selos? O selo ou carimbo de inspeção, ele vai me certificar que aquele produto foi inspecionado, né? E esse produto ele pode ser inspecionado pelo serviço público, e aí pode ser o serviço público das cidades, por exemplo, o município, né? Um município, por exemplo, como Canindé, pode ter um seu serviço de inspeção municipal, e aí aquele produto ter o selo daquele município. Tem selo de inspeção estadual. Normalmente no nosso estado, no Ceará, quem é que emite esse selo estadual é a Agência de Defesa Agropecuária Estadual, a ADAGRE, né, que ela vai emitir esse selo de inspeção estadual. E a nível federal eu posso ter o selo do CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, e né, vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Né, e até o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal também pode ter uma parcela nessa questão de inspeção desses selos. Ou seja, o selo ele vai dar segurança para o consumidor que aquele produto foi inspecionado. Né, que aquele animal que foi para o abate, que aquele animal teve toda a questão do seu bem-estar, em relação ao pré-abate, ao abate, que esse animal foi inspecionado do ponto de vista sanitário, que não vai apresentar um risco para essa população. Então o selo, ele garante que esse produto, de fato, ele não vai gerar nenhum risco para essa população. Poucas pessoas olham o produto e veem o selo de inspeção. Né? E é importante que elas exijam que aquele produto tenha selo de inspeção, porque se ele não for inspecionado, não há garantia higiênico-sanitária daquele produto. Então, produtos que são comercializados sem esse selo, são produtos que podem fazer mal à saúde da população. E o selo ele também vai estar relacionado com o tipo de comercialização daquele produto de origem animal. Um selo municipal vai permitir com que esses produtos sejam comercializados somente naquela cidade, né? Só naquele município. Um selo estadual vai permitir com que aquele produto ele possa percorrer várias cidades daquele estado que foi inspecionado. E o selo federal ele vai permitir com que aquele produto seja comercializado entre estados e até mesmo exportado. Ou seja, produtos que são exportados somente através do selo de inspeção federal. Professor, você poderia explicar um pouco melhor sobre a questão da exportação, qual é mais qualificado para isso, até mesmo o CISB? Poderia falar sobre? Existe o CISB, é um selo que ele vai tentar nivelar ao nível federal, né, o CISB, né, que é o Sistema de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Esse CISB ele é como se fosse um selo de equivalência. Por exemplo, eu posso ter um SIM mais um CISB e ele vai me dar uma equivalência como se fosse uma certificação federal. E a mesma coisa acontece com o selo do Estado, né? Vai me dar uma certificação a mais, um nível de equivalência como se fosse uma inspeção federal. Contudo, para a questão de exportação, mesmo se aquele SIM tivesse CISB, mesmo que aquele CIA tivesse CISB, não permite fazer a exportação desse produto. Somente é exportado o produto se for fiscalizado pelo Serviço de Inspeção Federal, que é o CIF, que é através do Ministério da Agricultura. Uma prefeitura ela pode ter um serviço de inspeção com equivalência ao CIF, comercializar do estado do Ceará até São Paulo, isso é permitido, né, se houver essa equivalência, mas aquela indústria, aquela unidade de beneficiamento, aquele abatedouro frigorífico, ele não pode vender, comercializar o seu produto para outros países. A legislação brasileira ela não permite isso. O senhor já teve na sua experiência, o senhor já teve algum exemplo, alguma coisa que tenha comprometido a saúde? Alguma coisa assim, uma contaminação? Algum caso, assim? Assim, de fato, surtos alimentares podem ocorrer, né? O meu ofício principal, sou servidor do município de Fortaleza, né? Da Unidade de Vigilância de Zoonoses. E aí, especificamente na vigilância ambiental. E na nossa rotina, quando a gente faz avaliação de alguns lugares, a gente sabe que produtos que são comercializados de forma inadequada, sem conservação adequada, pode provocar um risco, danos à saúde da população. Então a gente já se deparou, né, principalmente em parcerias com vigilância sanitária também,
a gente encontra alguns produtos, né, principalmente peixes, derivados, que você vê que tem indícios de contaminação e que aquele produto possa fazer mal e às vezes acaba causando mal para a população, acaba causando surtos alimentares, né, principalmente doenças diarreicas, né, e aí se for, por exemplo, crianças, né, populações que têm uma susceptibilidade maior a essas condições, pode haver adoecer e ter doenças um pouco mais graves. Professor, quando a gente fala sobre alimento é muito complicado, né? Porque tudo pode prejudicar a sua exportação, até mesmo a origem de onde esse alimento vem. Quais são os fatores cruciais que podem prejudicar até chegar o alimento no consumidor final? Todo o processo da cadeia produtiva, né? Desde a obtenção da questão primária, na fazenda, do transporte, até o finalmente desse animal. Todos esses aspectos, por exemplo, os animais que são criados nas fazendas, nas granjas, se não tiver um bom controle, um rigor sanitário, para que esses animais não adoeçam por doenças exóticas, emergentes, reemergentes, aí é importante ter esse controle sanitário desses animais. E principalmente no momento do abate desse animal, no processamento dos seus produtos, é necessário ter um cuidado especial, né? Por exemplo, se aquela carcaça, se aquele animal está com indicativo de algum tipo de infecção, né, uma infecção parasitária, ou uma infecção bacteriana, uma infecção vírica, é importante que no momento desse abate, ao inspecionar nas linhas de inspeção desse animal, que esse animal seja descartado, que ele não vá para o consumo humano. Ou seja, o cuidado é desde a criação desse animal. Um exemplo muito clássico disso é quando a gente fala de influenza aviária. Hoje, o que é que os Estados Unidos estão sofrendo em relação à influenza aviária? A questão do aumento do preço dos ovos. Por quê? Os plantéis de poedeiras comerciais estão sendo acometidas com influenza aviária, e aí a medida de controle sanitário é fazer o abate em massa desses animais para evitar a sua disseminação, e aí, consequentemente, o preço dos ovos aumentou, por causa que a oferta, né, diminuiu e a demanda continuou alta. Então, quando eu faço o controle na produção primária desses animais, eu já estou fazendo a inspeção sanitária, né? Ou seja, eu evitando com que essas aves tenham contato com essa doença, já é um papel importante nessa cadeia produtiva. E no segmento decorrente em relação a isso, né? O armazenamento desses animais após o processamento e o abate, tudo isso vai ser importante para a gente evitar essas condições. Aí que vem a importância do médico veterinário, né? Porque Sim. quando a gente fala médico veterinário, primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é o quê? A questão da clínica. Fica na clínica, Sim, o cuidando médico dos que cachorros, né? é bem comum. Quando você imagine a profissão medicina veterinária. O que é que ela imagina? Um cara de jaleco, num consultório, Exatamente. atendendo um cachorro e um gato. Todo bonitinho lá parado, só só- esperando. A gente faz isso? Faz muito bem, faz, mas eu vou um pouco mais além. Eu trabalho com a saúde pública para evitar com que essa população não adoeça, através do controle da vigilância das zoonoses. Eu trabalho na inspeção de produtos de origem animal, identificando aqueles animais que estão doentes, nas campanhas, nos programas sanitários de vacinação. Então a gente tem importantes programas sanitários de vacinação que eu vou evitar com que o nosso rebanho adoeça por essas doenças. Então, assim, um médico veterinário, principalmente hoje, quando a gente pensa naquele conceito de uma só saúde, que a saúde humana, animal e do ambiente, elas são indissociáveis, que uma saúde ela vai afetar diretamente a outra, eu tenho um profissional que vai estar ligado diretamente com a saúde desses animais. Muito bom. A questão do alimento contaminado já vem na cabeça zoonoses, né? Uhum. Quais são as principais zoonoses que podem afetar seriamente a população? São várias zoonoses, né? Por exemplo, a tuberculose é uma doença que pode ser transmitida através da alimentação. A cisticercose, tanto suína como bovina, são doenças que podem ser transmitidas. A brucelose é uma doença bacteriana que vai afetar principalmente o sistema reprodutivo dos bovídeos, que pode ter a transmissão para o ser humano. Salmonelose. Eu acho que quase todo mundo já ouviu falar em questão de salmonela e frango, né? Exatamente. Consumo de frango e salmonela. Ovo cru, exatamente. Consumo de ovos, né, mal cozidos derivados, né? ou derivados, transmissão de salmonela, né, uma bactéria de importância. Escherichia coli. A Escherichia coli ela é uma bactéria que faz parte do intestino dos animais de sangue quente de uma forma geral e pode ter a contaminação do produto de origem animal. Ou seja, eu tenho uma variedade muito grande de doenças que
tem a possibilidade de transmissão para os seres humanos. E vale a gente pensar que zoonoses são doenças transmitidas entre pessoas e animais, animais e pessoas. Obviamente que eu tenho doenças que é mais comum da população de animais e eu tenho doenças que é mais comum da população de seres humanos. Mas quando a gente está pensando nesse controle, eu estou pensando principalmente nas doenças que os animais vão transmitir para os seres humanos. E aí eu vou ter diversas formas de ciclo de transmissão dessas doenças. Eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre algumas, por exemplo, a do porco, né? Que agora, como a carne bovina, né, tá mais cara, então as pessoas estão procurando sempre substituir, no caso de ovos, né, a carne mais carne barata. de suíno, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouco assim sobre o ciclo. A cisticercose suína, ela é interessante porque o hospedeiro definitivo não é o suíno. O hospedeiro definitivo é o ser humano. A tênia, o cestódio, ele vai estar encontrado no trato gastrointestinal dos seres humanos. E aí, através de uma contaminação das fezes dessa pessoa, desse ser humano, e aí esse suíno, ele pode ingerir uma água contaminada, um alimento contaminado, algum tipo de produto que ele vai ter a ingestão oral, essa tênia, né, os ovos dessa tênia, as proglótides, esse indivíduo, esse suíno, ele vai ingerir, e aí vai ter o desenvolvimento desse parasito, principalmente na questão de musculatura, que vai formar os cistos. E aí esses cistos, nessa musculatura, quando as pessoas vão ingerir essa carne mal cozida, mal assada, vai fazer com que quando a pessoa ingira aquela carne com que tem aquele cisto, ela pode desenvolver depois a forma adulta no indivíduo no hospedeiro final. E aí acaba fechando esse ciclo, né? De hospedeiro definitivo a pessoa, ela defeca as proglótides, né, da tênia, o animal vai ter contato com essas proglótides, né, da tênia, vai ingerir, como não é o hospedeiro definitivo, é um hospedeiro acidental, né, ou intermediário. E aí essas proglótides vão se incistar na carne, não vai ter a forma adulta, vai ter uma forma intermediária. E a pessoa, quando vai ingerir esse suídeo ou os seus derivados, se não tiver um tratamento térmico adequado, ela pode ter contato e aí vai desenvolver os vermes adultos na parte intestinal. Existe um ciclo errático, que é uma cisticercose, né, que vai causar cistos no ser humano, que é principalmente a neurocisticercose, mas é mais um ciclo errático da doença, não é o mais comum, mas existe essa possibilidade, é descrito na literatura também, a neurocisticercose em seres humanos. Professor, a gente tinha até a professora Áurea comentado, né, sobre a questão do filhinho dela, que o iogurte que estava contaminado e o filhinho dela passou mal. O processo todo, de até a origem, a exportação, o supermercado, pode ser tranquilo, mas a questão quando chega no supermercado, a questão do armazenamento do alimento pode contribuir, né, para todo esse acontecimento. Né? Você pode comentar um pouco sobre isso? E principalmente também porque ela falou que estava tudo em ordem, não estava vencido, não estava sobre. O senhor pode falar sobre isso? Sim. É importante quando a gente fala de produtos de origem animal, de alimentos, que as formas de contaminação elas podem ser diversas. De fato, eu posso ter uma contaminação lá no abatedouro, ou esse animal já pode ser abatido com algum tipo de patologia, doença, mas a manipulação desses produtos pelo ser humano pode ser uma forma também de contaminação. Muitas vezes algumas doenças são de contaminação do ambiente da pessoa que está manipulando aquele produto. Então, se foi manipulado às vezes num restaurante que não tenha um bom índice sanitário, né, por exemplo, o banheiro é próximo à cozinha, o cara foi ao banheiro, depois ele não lavou as mãos, isso pode fazer com que aquele produto fique contaminado com algum tipo de patógeno. E até a própria forma de armazenar, né? Tem produtos, principalmente produtos de derivados de leite, que eles têm que manter em temperatura de refrigeração. E aí, se esse produto ele não for mantido nessa temperatura adequada, mesmo, né, dentro do prazo lá de vencimento, pode ter alguma contaminação por algum tipo de patógeno, né? E produto derivado de leite, o leite é um material extremamente perecível, né? Ele tem que ser armazenado de forma adequada. Principalmente no supermercado, que as pessoas estão sempre entrando e saindo, aí às vezes vai no caixa, pega aquele produto. Deixa aquela porta do freezer aberta, né? Sem querer, né? Aí não mantém a temperatura adequada, aí uma pessoa coloca a mão, outra vai mexer, tira de lugar. Às vezes pode ter contaminação cruzada com outros tipos de produtos que não podem estar com um contato próximo.
né? Existem formas de manipulação que podem prejudicar e contaminar aquele produto de origem animal. E aí o pessoal culpa quem? Não, culpar o serviço de inspeção, que não inspecionou direito, foi o veterinário que não inspecionou direito, mas aí foi o após. Foi o após toda a questão dessa inspeção, que foi toda certinha, mas aí lá no supermercado, na comercialização desse produto e até mesmo na confecção de algum tipo de alimento, acabou que teve essa contaminação, né? Por isso que é tão importante ter a rastreabilidade do produto, né? Sim, é um fator bem fundamental você saber qual é a origem, né? Qual foi o rebanho, quais foram os animais, com que idade, será que os outros produtos daquele lote também apresentaram, né? Pessoas que consumiram produtos daquele lote também adoeceram por aquela doença ou foi um caso isolado? Será que foi um surto ou não foi? Então, quando você tem a rastreabilidade, eu saber qual é a fazenda daquele animal, qual foi a pessoa que transportou, em que condições ele transportou aquele animal, que pessoa qual tipo de condição de transporte já do produto finalizado, tudo isso é importante para você poder rastrear e mitigar esses casos de surtos e de doenças, né? A nossa professora de inspeção de leite, ela comentou sobre um trabalho que eu achei muito interessante de brucelose. De alguns trabalhadores que tinham se infectado no abate. Sim. Aí eu queria que o senhor explicasse assim, um pouco mais sobre isso, assim, porque quando a gente pensa sobre isso, vai mais pro lado do leite, né? Sim, sim. Mas no caso do estudo foi por conta da mal manipular, na forma errada de manipular a carne. a carcaça. A brucelose ela é uma doença infecciosa, né, causada por bactérias do gênero Brucella, né? A principal bactéria, né, principalmente que acomete a nível de território nacional brasileiro, é a Brucella abortus, né? E essa brucela, no animal, no bovídeo, ela vai causar principalmente aborto no terço final da gestação. Então, pessoas que manipulam de forma errada, principalmente restos de anexos placentários, né, feto, placenta, sem o cuidado adequado naqueles anexos, caso aquele indivíduo tenha abortado, né, por condições de brucelose, a pessoa, ela de fato, ela pode adoecer, né? Então, talvez no abatedouro tinha algum tipo de contaminação, de infecção, né, a nível de sistema reprodutivo, um contato inadequado, talvez por não estar utilizando luvas, né, ou algum outro tipo de manipulação com esse tipo de anexo placentário, restos ou fetos, alguma coisa nesse sentido, essas pessoas podem ter adoecido com a manipulação desses materiais contaminados. Mas a brucelose é uma doença muito séria, né, acomete principalmente a população de bovídeos, né, uma das principais causas de abortamento nesses animais, e caso não tenha a correta manipulação desses anexos fetais contaminados, aí o indivíduo, até mesmo um profissional que estiver manipulando, ele pode, né, ocorrer a transmissão da doença. A brucelose em si melhor a gente pesquisar, de aprofundar o estudo no caso das fêmeas, né? Não nos machos, porque a fêmea causa o prejuízo econômico. Sim, né? sim. É porque você consegue observar mais, principalmente nas fêmeas. Não quer dizer que os machos não vão ser acometidos. Existem sinais clínicos, por exemplo, orquite na inflamação testicular, problemas reprodutivos, infertilidade no macho. Mas, assim, do ponto de vista produtivo, o pessoal vai se atentar mais para a questão da fêmea. Né? Normalmente são fêmeas relacionadas à bovinocultura leiteira ou bovinocultura de corte, e aí a questão daquele animal ali que tem o seu valor produtivo. E quando você identifica um animal que estava em gestação avançada e abortou, já eleva, né, um nível de preocupação. Uma questão até mesmo de prova que a gente fez recentemente foi a questão de linha de ordenha, né? Sim, que é muito importante justamente para evitar esse tipo de contaminação, né? Sim, sim. Quando a gente tem um cuidado na obtenção desse leite, desse material que vai para posterior beneficiamento, você já mitiga uma série de coisas, né? Quando você tem um cuidado com mastite, né, um cuidado com a higiene, né, aquele pré-dip, todas aquelas condições de manejo que são indicadas de forma sanitária, você já evita de fato a transmissão de outras doenças, né? Tem outras patologias que podem estar associadas à transmissão, principalmente de leite e seus derivados, né? Existe algum outro tipo de doença que, no caso, quem manipula, até mesmo o médico veterinário na hora lá, né, de avaliar as carcaças, pode contrair? Pode, né? Se ele tiver um contato inadequado na questão da brucelose, questão por mucosas, né? Pode contrair essa doença, né?
grande parte dessas doenças acaba tendo que ter a ingestão, né, daquele tipo de produto, né, cisticercose, salmonelose, né, principalmente através de transmissão oral. Mas existe sim essa possibilidade de contato, né, principalmente brucelose, acho que seria uma das principais de Tuberculose, contato. né? Tuberculose também. Tuberculose também, né, com contato com materiais contaminados. O senhor poderia falar mais sobre a tuberculose, já que a gente entrou no assunto? A tuberculose ela é uma doença, né, também infecciosa causada por micobactérias, né? Mycobacteria tuberculosis. Tem a Mycobacteria tuberculose que é associada com a tuberculose humana e tem a Mycobacteria bovis, que é relacionada com a tuberculose bovina. É uma doença de diagnóstico muito difícil no animal, né, em vida ainda, porque ela é uma doença crônica. Então, demora muito para o animal manifestar sinais clínicos da tuberculose, sinais respiratórios. Aí, às vezes, como não tem sinais clássicos, patognomônicos e rápidos para aquela doença, aí, infelizmente, às vezes o animal ele acaba indo para o abate, tendo aquela condição, né? E se tiver carcaças contaminadas com micobactério, leite contaminado com micobactério, existe aí a possibilidade do ser humano adquirir uma tuberculose, principalmente pela bovis. Há alguns estudos, né, 90% da tuberculose humana é causada por tuberculoses, né, Mycobacterium tuberculose. Em torno de 10% é causado por Mycobacterium bovis. E é bem subdiagnosticada a micobacteriose causada de origem animal, né, principalmente a bovis. É muito importante a questão de preservar, né, dos cuidados na comercialização do produto em si. Nessa semana agora, para você ter noção, a professora Áurea ela fez uma dinâmica com a nossa sala para a gente ir lá no Mercado São Sebastião, né, e anotar alguns pontos, é claro, né, disfarçadamente, para não ficar tão na cara, anotar uns pontos de coisas absurdas que a gente encontrasse lá, né, e foi cada situação que o senhor nem imagina. Falta de higiene é muito, muito grande. É bem difícil porque existe aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente sabe que é certo, o que o professor ele vai passar para vocês. Então tem lá a lei RISPOA, a lei federal, tem que ser feito isso. Mas aí quando você vai para a realidade da população, da cidade, aí você vai nas feiras que está expondo determinados produtos de origem animal de forma inadequada. Você vai a alguns mercados centrais que estão expondo e não está armazenando de forma adequada. Não tem selo de inspeção, a comercialização daqueles produtos. E aí o que é que você faz, né, durante quando você se depara com esse tipo de situação? Existe um risco sanitário, mas aí a própria população ela também acaba que ela desconhece. Ela não sabe a importância de estar ingerindo produtos que foram inspecionados. Complica mais que até está enraizado, né, professor? É cultural, acaba cultural. sendo cultural. Então, assim, a pessoa ela quer o frango abatido do dia, mesmo ela sabendo ou não sabendo que aquele animal não foi inspecionado de forma adequada. Mas ela quer porque quer aquele animal abatido do dia. Então você tem uma questão sanitária, você tem uma questão cultural, social, até mesmo econômico, né, que aquelas pessoas, elas de fato, elas são acostumadas e gostam de adquirir aquele produto de origem animal daquela forma, mas aí eu tenho um risco sanitário. Possa ser que naquele momento o indivíduo não adoeça, mas aí e se ele tiver um produto que foi contaminado? Né? E aí de fato você tem um risco para essa população, mas a questão cultural, e aí você vai ter que entrar numa questão educacional. Como é que a gente pode modificar essa percepção da população? Como é que eu digo para essa população que o médico veterinário ele vai estar lá no abatedouro inspecionando aqueles animais antes do abate, durante o abate, após o abate, até mesmo nos produtos finalizados? Ela desconhece, ela não consegue entender a importância dessa fiscalização, a importância dessa higiene relacionada a esses produtos, né? Mas eu acho que quanto mais a gente falar, divulgar, né, principalmente para a nossa família, quando eu comecei a descobrir na época de graduação que tinha um selo de inspeção, eu sempre começava a olhar os produtos, ver se tinha um selo. Aí eu vi, tem selo federal, não, isso aqui é estadual, via onde era produzido, né, aquele queijo, aquele produto derivado, e aí você vai fomentando ali na sua casa, né, no seu lar, junto com seus familiares, esse tipo de costume, de tentar comprar sempre um produto que foi inspecionado, né, que teve aquele rigor de seleção. Não só inspecionado, mas também a questão das falsificações, né? Sim, então, assim, abre sim. muito os olhos, principalmente dos estudantes, né? Que a gente está empolgado, né? De querer aplicar nosso conhecimento no dia a dia.
E a fraude, né? No Brasil a gente teve, há um tempo atrás, algumas operações, Operação Carne Fraca, com a questão de falhas na fiscalização, né, de atos de corrupção, que aí o quanto era danoso a comercialização inadequada daquele tipo de produtos, né, que eram falsificados, fraudados, adulterados, que muitas vezes eles utilizavam de alguns produtos químicos para mascarar aquela carne ali que estava com aspecto não tão agradável, né? Então, assim, é muito importante todo mundo estar atento a isso e saber de como é que funciona esse processo. Agora, saindo um pouquinho assim dos grandes animais, a questão do consumo de animais silvestres, né? Querendo ou não, assim, talvez aqui no Nordeste não seja muito comum, né? Mas existem, eu estava lendo alguns estudos sobre casos de pessoas que estavam voltando a ter hanseníase, né? Sim. Raiva, por conta de consumo de carne de animais silvestres. Esse é um problema assim, bem interessante. Eu digo que até no Ceará, no Nordeste, parece que não é comum, mas é. Quando você vai para o interior, o consumo de avoante, o consumo de tatupeba, de animais de caça, né? Quando a gente anda um pouquinho para o interior, existe culturalmente no cearense essa prática de caça e consumo desses animais. E aí eu estou falando de uma prática que é ilegal, a caça desses animais, né? Os animais silvestres que são mantidos no nosso território, eles são protegidos por lei. Não é permitido esse tipo de prática de caça, a não ser que aquele animal seja utilizado de fato para a alimentação de subsistência dessa população, o que não acontece de fato. São pessoas que têm condições de alimentação, não são pessoas que estão indo se alimentar daqueles animais por necessidade. Na maioria dos casos não é. Né, vai pela prática cultural da caça. E aí você tem a pessoa indo para o ambiente natural daquele animal que está em equilíbrio, caçando aquele animal, alimentando-se daquelas espécies, e você não tem controle sanitário nenhum daqueles animais. E aí você pode ter problemas como a toxoplasmose, hanseníase, né? Pessoas que tiveram contato com animais suspeitos de raiva, né, porque estavam indo à caça, e aí doenças que a priori a gente não estava falando, não estava conversando, você começa a ver a surgir. Eu participei de algumas palestras, né, cursos, né, de uma dermatologista do Hospital São José, e ela falou que quase que 90% dos casos hoje de hanseníase, e para quem não sabe, hanseníase é lepra. A hanseníase é uma doença super antiga, né, causada por uma bactéria que causa a lepra. E aí as pessoas estavam adoecendo dessa doença porque elas estavam consumindo carne de tatu, carne de peba, caçando esses animais, se alimentando de forma inadequada desses animais e adquirindo as lesões características da hanseníase, né? Então, assim, uma doença super antiga, lepra, quem é que já não ouviu falar? E essa pessoa adoecendo por uma doença dessa, antiga, né, não faz muito sentido você estar encontrando essas doenças hoje em dia, mas culturalmente o cearense ele acaba caçando e pensa que não tem nenhum tipo de problema, mas tem. Os tatus eles podem ser reservatórios dessa patologia, pelo hábito de cavar, de se alimentar de cadáveres, de restos de animais, que podem estar contaminados com essa doença, e aí o consumo desses animais acaba sendo animais reservatórios e pode ter a transmissão de fato para as pessoas. Transmite até pro animal também, né? Do animal de caça. Sim, também. Então, por exemplo, eu tenho cães de caça que eles vão estar sendo introduzidos naquele ambiente natural e aí pode estar introduzindo patógenos, adquirindo patógenos, né? Grande parte hoje que a gente tem de casos de raiva é raiva silvestre, né? Raiva em morcegos, raiva em primatas não humanos, raiva em cachorro do mato, né, em animais bovinos, né, bovinos, né, a raiva rural relacionada a bovinos. Aí você tem esses animais de caça que vão estar relacionados a isso, e o contato direto pela mordedura, lambedura, arranhadura, que aí pode ter a transmissão dessas doenças. Quando a gente pensa a nível global, qual foi o maior problema sanitário que a gente teve ultimamente? Covid-19. Quando eu falo de Covid-19 foi por causa principalmente de quê? Consumo de animais silvestres. Era uma doença que estava em equilíbrio nessa população, aí vai lá o ser humano, desequilibra aquilo, tem contato com essa patologia nova, essa patologia ela se adapta no ser humano e começa a ter uma transmissão e um desequilíbrio global. As doenças elas não surgem do nada, elas existem.
né? As patologias existem nos seus ambientes naturais. Contudo, a ação antrópica desequilibra isso. E querendo ou não, a questão assim, do consumo de animais silvestres é algo assim que eu tenho percebido que está crescendo bastante, que o pessoal, né, fala, é uma iguaria, né? Sim, Carne de sim. jacaré, de tatu. Sim. E geralmente sempre teve, assim, mas pro interior, né? É bastante comum. E aí, como é que eu mudo isso? O que é que vocês acham? Como é que a gente pode mudar essa realidade dessas pessoas que se alimentam desses animais? Aí Como é que entra o nosso você, projeto. como é que você vai justificar para ela não caça, não alimente, isso faz mal? Como é que a gente pode mudar o pensamento dessas pessoas? Eu acredito que a informação, né? A informação é o poder. É essencial. Né? É sempre o Eu acredito que primeiro, né? o nosso projeto, o objetivo do nosso projeto aqui é disseminar a informação. Sim, é fundamental. Então, a educação em saúde, a educação ambiental, ela tem que ser mais divulgada, mais apresentada. Então, eu acho que é meio clichê isso daqui, mas tudo começa a ser transformado através da educação, né? E principalmente a educação das crianças. Porque às vezes o adulto, aquele cara mais velho, às vezes ele tem uma dificuldade para poder aceitar. Eu digo isso porque eu vivo isso em casa. Então eu vejo meu pai, eu digo, verdade. pai, não se alimenta desse tipo de produto que não seja inspecionado. E ele faz aquele famoso ouvido de mercador e continua se alimentando. Mas assim, quando você modifica o pensamento de uma criança, você mostra para ela Bem a mais importância, fácil. é bem mais fácil você transformar através da educação, principalmente dessas crianças. É o Né? ditado, né? Macaco velho não aprende truque novo, É, né? apesar que a gente tem que trabalhar com as pessoas mais velhas. O mais velho, você ganha ele fazendo medo. É diferente. A forma pedagógica que você vai tratar com a pessoa mais idosa é através do medo. Eu falo isso porque eu faço parte de um programa de vigilância e controle da raiva. Tem gente que é mordida por morcego e não quer tomar vacina. Não quer tomar soro e vacina. Aí eu digo assim, o senhor não quer ver a sua netinha nascer, não? Pesado. É, pesado. Porque se o senhor não tomar soro, não tomar vacina, invariavelmente, 100% dos casos, ocorre letalidade. Esse morcego ele tem um risco de transmissão de doença para você. Você não quer ver ela crescer, você não quer ver ela começar a falar, interagir com você, você não toma o soro, não toma a vacina. E aí, através de alguns métodos que a gente vai ter para tentar educar aquele indivíduo que tem a cabeça um pouco mais difícil, aí ele vai... Não, é verdade, né? É só um soro, é só uma vacina, e aí ele vai para a unidade de saúde e acaba fazendo o protocolo adequado. Professor, o senhor falou que a questão das crianças, né, mais fácil de educar, de ensinar, né? Só acredito que seja viável a gente implementar isso no sistema educacional mesmo, nas Sim. escolas, é uma matéria que abrange todo esse tipo de assunto? Sim, eu acho que a educação sanitária, a educação em saúde, a educação ambiental, ela poderia, né, e ela deveria fazer parte do conteúdo pedagógico infantil, das crianças, dos adolescentes. Porque o que é que a gente viveu na pandemia da Covid-19? Um problema sanitário gigantesco. Global, né? Global. Então todo mundo sofreu. Se as pessoas tivessem já um conhecimento desde a infância da questão de transmissão de doenças, do uso de máscara, né, do uso de álcool em gel, do uso de desinfetantes, detergentes, então o tanto de atrocidade que a gente não viu naquela época, de gente que acreditava que se eu utilizar esse produto eu vou sarar, vou ficar 100%. E quando tem esse conhecimento desde da parte mais, né, de educação infantil, fundamental, ensino médio, é mais fácil você ter esse tipo de educação. Hoje o que é que a gente vive? Uma questão muito prática da raiva. As pessoas ainda alimentam sagui. A pessoa vai dar comida para o sagui. Se ela tem o conhecimento que o sagui ele pode ser um reservatório da raiva, ela não vai alimentar aquele animal. Se ela sabe que aquela voante, que aquele animal faz parte daquele ecossistema, o indivíduo ele vai caçar para se alimentar? Não vai. Então, assim, a educação sanitária, a educação em saúde, ela seria fundamental para tudo. Para a questão de consumo de produtos de origem animal, para zoonoses, para patologias, até mesmo para a pessoa identificar e saber que aquilo pode ser um risco. Né? Quando eu tenho sinais de determinadas doenças, eu procuro a quem? Né? Em que condições eu vou procurar uma unidade básica de saúde? Tudo isso é muito importante para a questão da população de uma forma em geral. Saber, né, de fato, o que é que ela pode ou não
ter de conhecimento da saúde Por isso do que corpo é dela. muito importante, professor, ter um médico veterinário em uma unidade de saúde pública, né? Sim, sim. Porque assim, o que é que o médico veterinário ele vai agregar no serviço de saúde? Não é porque eu faça parte do serviço de saúde, mas a gente tem uma bagagem, um conhecimento de graduação de microbiologia, de parasitologia, de epidemiologia, de extensão, que vocês estão fazendo agora, essa parte humana, humanística. Eu tenho conhecimento de patologia, de zoonoses, então, de meio ambiente. Eu tenho esse conhecimento amplo. Quando a gente se forma de forma generalista. Então, a nossa capacidade ela é muito grande em atuar em vários segmentos. Então, assim, o médico veterinário, quando ele está numa unidade de saúde, ele vai poder auxiliar numa vigilância sanitária, numa conservação de produtos de origem animal. Ele vai poder auxiliar na questão de vigilância e controle de zoonoses, nas mais variadas. Quem é que nunca ouviu falar que o gato era o vilão da toxoplasmose? O gato, ele não é o vilão da toxoplasmose, ele é uma vítima. Ele faz parte do ciclo da doença? Faz. Mas qual é o problema da toxoplasmose? É o consumo de alimentos, de vegetais mal limpos, né? Que não foram processados de forma adequada e a pessoa acaba tendo contato com aquele produto contaminado por fezes desses felídeos e aí pode adoecer. Mas o gato em si vai te transmitir diretamente? Não. A não ser que você tenha algum problema e vai ingerir as fezes daquele animal. E às vezes até é um pouco triste de escutar até de outros profissionais recomendar as pessoas se livrarem do gato. Sim. Até mesmo os próprios veterinários, Sim. né? Que não se Pega atualizam, sabe? De gestantes, né? Com medo de aborto, de alguma malformação fetal. Se livre do seu gato porque ele vai lhe passar toxoplasmose. A toxoplasmose ela não vai passar dessa forma, né? De fato, o felídeo ele é um reservatório principal da doença, né? Tem reservatórios intermediários, né? Pode existir a contaminação fecal de vegetais, de algum tipo de produtos, mas a forma de transmissão não vai ser essa forma de transmissão direta. Então, assim, o veterinário nessa unidade de saúde, ele poderia orientar esse médico, capacitá-lo, ele poderia orientar a pessoa que esteve lá e tem essa dúvida que pode ter adoecido dessa doença. Então, assim, é muito importante ter esse médico veterinário nesse serviço público de saúde. Não tão somente na inspeção, que é de fato nossa função privativa, né, e essencial, mas num sistema público de saúde, num sistema único de saúde, ter um médico veterinário é muito importante, né? E o próprio médico veterinário saber disso. Então, assim, você é um profissional de excelência para atuar na saúde pública, para que a gente tenha mais concursos públicos, de prefeituras, de estado, de governo federal, que mais médicos veterinários possam se apropriar desses cargos, né? Cargos de gestão, de vigilância sanitária, vigilância ambiental, vigilância em saúde, que possam de fato atuar nesses segmentos, na parte do meio ambiente também, ter médicos veterinários que vai fazer esse elo com o meio ambiente, com a parte de saúde, é fundamental, né? E é de suma importância ter esse profissional atuando nessa área. E eu adoro ser veterinário, né? Eu adoro atuar como veterinário e adoro tudo que envolve a medicina veterinária. É muito gratificante e é muito interessante você atuar como médico veterinário. Professor, a gente queria agradecer muito, né, por ter cedido o seu tempo, seu conhecimento. Você deu um pouquinho, mas eu acredito que é de grande importância, né, a gente disseminar, tirar essa ideia essa caixinha fechada de que o médico veterinário tem que estar só dentro da clínica cuidando de cão e gatinho, mas a gente tem um papel enorme tem que dentro da suar a sociedade. bota e trabalhar. É isso. Eu agradeço o convite de vocês, né? É um formato diferente, né? Tá falando em podcast, cara a cara, né? Perguntas rápidas, mas sempre que eu posso, né? Tá contribuindo também, estarei contribuindo, né? E caso alguém ainda queira tirar alguma dúvida, alguma coisa, talvez entrar em contato aí com nas redes sociais, do podcast, alguma coisa assim, a gente pode estar esclarecendo, às vezes alguma informação, alguma outra coisa que possa ter ficado dúvida, a gente pode esclarecer também, né? E agradeço o convite, essa oportunidade para poder falar de um tema tão interessante e que é pouco falado, pouco debatido e que é muito necessário. Muito obrigado. A gente que agradece. A gente que agradece.